Tudo bem, pessoal? Joia? Então, voltando para a nossa segunda aula de hoje, né? Faça essa separação para ficar mais tranquilo, de vocês assimilarem, até para vocês assistir uma aula, depois no outro dia, ou enfim, quando der melhor para vocês, poder assistir a segunda aula, né? Não precisar ficar tudo grudado numa só. Tá joia? Então, hoje já tinha adiantado na aula passada, no vídeo anterior, que nesse vídeo a gente ia estudar medidas, né, a análise de assimetria e curtose e consequentemente as medidas separatrizes, agora para uma distribuição de frequência. Então não vamos perder tempo não, vamos lá para o nosso quadro, tá? Então tá aqui, eu já fiz aqui uma preparação para nossa aula, e vocês podem pausar o vídeo e anotar tudo que tem aqui para a gente seguir, tá joia? Então, assimetria e curtose, se você já sabe o que é assimetria e curtose, eu só repliquei as fórmulas aqui. As fórmulas é a mesma para assimetria e para curtose. A diferença é que agora nós estamos falando de assimetria e curtose para uma distribuição de frequência, que é essa tabela que vocês já sabem fazer também. Ou sabem analisar, né? O que nós temos aqui? 5 classes. Aqui é os intervalos de classes, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. FI, que é a frequência simples, né, de cada classe, e FA, que é a frequência acumulada. Esse é o principal da distribuição de frequência. Tá joia? Nós temos XI vezes FI, que aquilo lá tudo você precisa em algumas situações, como a gente precisou para calcular a mediana, média, né? E aí, aqui às vezes a gente não vai precisar, né? Então, é só isso aqui, para calcular aqui a simetria curtose. Eu coloquei essa fórmula em verde aqui, que é a fórmula da mediana, que vocês também já conhecem, já ensinei no vídeo da distribuição de frequência. Como que calculava a mediana, lembra? A gente vai revisar daqui a pouco. As medidas separatrizes, pessoal, elas são calculadas exatamente igual a gente calcula a mediana. Então, coloquei aqui em roxo, ó. Pode ver que a fórmula é idêntica, só muda aqui, ó, somatório de FI dividido por 2 e aqui I vezes N sobre 100. O que é essa partezinha aqui? Ó? Lembra? É a posição da mediana. Lembra que a gente falar? Ah, professor, não lembro? Quando que você falou isso? Está no vídeo lá de distribuição de frequência, volta lá. E o que é esse I vezes N dividido por 100? Que agora há pouco nós estávamos fazendo na medida separatriz. A posição. Tá? Então, essa posição dos dois, nós vamos olhar onde? Posição. Então, nós vamos olhar, anota a observação aí, olhar na frequência acumulada a posição, beleza? Então, tá aqui. Lá em mediana eu explico direitinho como que calculo, faço um exemplo, eu vou fazer isso aqui agora. Vocês vão ver que não tem segredo, tá? O que a gente precisa para fazer as fórmulas? Olha lá a fórmula da simetria e da curtose. A gente precisa de Q1, Q3, mediana, P10 e P90. Eu vou começar aqui pela mediana. Beleza? Para a gente fazer a mediana primeiro, eu preciso achar qual que é a posição da mediana, não é? Então, a posição da mediana vai ser somatório de f de i dividido por 2. Qual que é o nosso FI? Tá aqui, já tem o somatório, ó, 105. Então, 105 dividido por 2, o que vai dar isso aí na calculadora, pessoal? De cabeça, 52,5. 52,5. Então, essa é a posição. A gente vai olhar qual classe que contém a mediana. Eu vou olhar na frequência acumulada. Aqui a frequência acumulada aqui, ó, o FA. Acompanha comigo aqui, ó. Nós temos, ó, a primeira classe vai até o 16, então não está aqui o 52,5. A segunda classe vai até o 34, então não está aqui. A terceira classe vai até o 58, então está aqui na terceira classe a nossa mediana, beleza? Então, o que significa isso? Nós vamos utilizar para fazer a fórmula da mediana, que está aqui em verde, os dados da terceira classe, porque a classe da mediana está aqui. Joia? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula? LI. O LI é o limite inferior
Então é o 20 aqui o limite inferior. Ó, vai de 20 a 30, então é o 20. Beleza? Mais somatório de FI dividido por 2 é a posição. Nós já fizemos ali agora. Não precisa fazer de novo. Besteira, né? Então não precisa fazer de novo. Ó. 52,5. Menos o FANT. O que é o FANT? Frequência acumulada anterior. Se nós estamos na terceira classe, qual que é a classe anterior? A segunda. A frequência acumulada da segunda é o 34. Então, 34. Vezes o Azinho. Lembra o que é o Azinho? É o tamanho da classe. Olha as classes. A classe vai de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. E qual que é o tamanho da classe, então? 10. Dividido pela FI. FI de qual classe? Da terceira classe, porque a mediana está aqui. Nós até marcamos em preto aqui, ó, terceira classe. O FI da terceira classe é 24. Então tá aqui, é muito tranquilo, tá? Vamos fazer essa continha. Eu vou manter o 20 aqui, ó, né? 52,5 menos 34 deu 18,5. Tá? Então 18,5 vezes 10, ó, acompanha que eu vou fazer direto, tá? 18,5. Deixa eu colocar esse primeiro aqui, aí depois os próximos eu vou fazer mais direto, tá bom? Então, o que vai sobrar aqui agora? 20 mais 18,5 vezes 10 dividido por 24. 7,7 aproximado. Então, a nossa mediana foi 27,7. Beleza? Tranquilão? Tem segredo? Não tem segredo, pessoal. Pode olhar para vocês verem, não tem segredo. Tá joia? Além da mediana, nós precisamos fazer o Q1, Q3, P10, P90. Então vamos lá. Q1. Ah, não é difícil. Tem muito cálculo, tem muita coisinha. Tem que ficar prestando atenção, né? Mas não tem muito segredo não. Vamos lá. Para fazer o Q1, a fórmula das medidas separatrizes aqui em roxo, ó, é a mesma fórmula da mediana, muda só a maneira como a gente acha a posição. Para as medidas separatrizes, a gente acha a posição fazendo I vezes N dividido por 100. Então aqui, ó, o Q1 representa quanto por cento? 25%. O N é a quantidade de dados. Qual que é a quantidade de dados? 105 total de dados. É o somatório de FI, viu? Então, 105 dividido por 100. Quanto que deu? Esse aqui é o nosso rascunho, tá? Quanto que deu? 25 vezes 105 dividido por 100. Deu 26,25. 26, faltou espaço aqui. Vou fazer menor aqui. 26,25. Então, o que a gente vai fazer, meus queridos? Eu vou olhar na frequência acumulada, onde é que está 26,25. A primeira classe na frequência acumulada vai até o 16 e a segunda até o 34. Então, está aqui, ó. O nosso Q1 está aqui na segunda classe. Então, usaremos os dados da segunda classe para fazer a fórmula do Q1. Então, visualiza a fórmula que está aqui, ó, em roxo. Vamos fazer. Ó. LI, limite inferior da segunda classe, é o 10. Mais I vezes N dividido por 100, acabei de fazer. 26,25. Menos FANT, frequência acumulada anterior. Nós estamos na segunda classe, a anterior é a primeira, 16 então. Vezes a amplitude, que é 10, a amplitude vai ser igual para todos, né? Porque na distribuição inteira vai ser 10. E o FI da segunda classe, que é 18. Beleza? Agora eu vou fazer essa continha direto, tá joia? Vou fazer essa continha diretão para vocês aí. Pode ser? Você vai achar diretão aí, ó, 15,7, tá? Aí você pode pausar aí e fazer, conferir a resposta direitinho, tá joia? 15,7. Para não ficar muito extenso, eu vou fazer a continha matemática aqui, ó. Vou fazer direto, mas aí você sabe, né? Faz primeiro o parênteses, a subtração, depois multiplica por 10, divide por 18 e soma com o que está aqui, limite inferior, que no caso aqui é 10. Joinha? Dá aquela respirada. Vamos agora para o próximo, que é o Q3. Eu preciso do Q3 também para poder fazer. Vamos fazer a posição do Q3, ó. I vezes N dividido por 100. Quantos por cento representa o Q3? 75%. Vezes 105, que é o N, a quantidade de dados, dividido por 100. Qual que é a posição do Q3, então?
deu 78,75. 78,75. Vamos lá na nossa frequência acumulada achar o 78,75. A primeira vai até o 16, a segunda até o 34, a terceira até o 58, a quarta até o 93. Então o Q3 está aqui na quarta classe. Beleza? Vamos pegar a fórmula e vamos fazer aqui da quarta classe. Ó. Então o limite inferior da quarta classe é o 30, mais I vezes N dividido por 100, acabamos de fazer 78,75. Menos o FANT, frequência acumulada anterior. Nós estamos na quarta, da anterior é 58, frequência acumulada. Vezes o 10, que é a amplitude, e dividido pela frequência simples dessa classe, que é 35, né? Então tá aqui, ó. Então vou fazer aqui na minha calculadora direto, eu tenho essa resposta pronta. Deu 35,9. Beleza? Tranquilo? Faz aí na sua calculadora, depois você volta para acompanhar, tá bom? Agora vamos aqui para o nosso P10. Eu preciso do P10 e do P90. Então vou aqui no P10. O P10 representa quantos por cento, meus queridos? P10 representa 10%. Então 10 vezes 105 dividido por 100. Então 10 vezes 105 dividido por 100 dá exatamente 10,5. Vamos lá na nossa distribuição, ver na frequência acumulada onde que está o 10,5. Na primeira, a primeira vai até o 16, então o nosso P10 está na primeira classe. Então vamos pegar os dados da primeira classe, tá? Você tem ela no seu caderno aí. Eu tenho os dados anotados aqui. Ó. Então o limite inferior da primeira classe começou lá em 0, então o limite inferior é 0. I vezes N dividido por 100, 10,5, acabamos de fazer. Frequência acumulada anterior é 0, porque nós estamos na primeira classe, não tem frequência acumulada anterior, então é 0. A amplitude das classes é 10 e a frequência simples dessa classe foi 16. Então, fazendo aí na sua calculadora, vai dar 6,5. Beleza? E para finalizar essa parte aqui do que a gente precisa, dos insumos para poder fazer as formas, né, da simetria da curtose, precisamos do P90. O P90, ele representa quantos por cento, meus queridos? 90% vezes 105, que é o N, dividido por 100. Então, vai dar 94,5. Vamos na nossa distribuição, ver 94,5, qual classe que está. Olha, por pouco não está na quarta, né? Mas ficou para a quinta classe, ó. Então, o nosso P90 está na quinta classe. Beleza? Pegando os dados da quinta classe, ó, limite inferior foi 40, limite inferior. Mais o I vezes N dividido por 100, 94,5. Frequência acumulada anterior, 93. Amplitude, 10. Frequência simples dessa classe, 12. Jogou na sua calculadora aí, ó, 41,25. Confere aí. Então, tenho tudo que eu preciso para fazer as fórmulas. Aí a gente vai pegar agora e fazer a fórmula da simetria. A simetria vai ser Q1 menos Q3. Então, ó, 15,7. Desculpa, Q1 mais Q3. Então, 15,7 mais 35,9. Menos 2 vezes a mediana, que é 27,7. Dividido por Q3 menos Q1. Então, 35,9 menos 15,7. Fazendo aí na sua calculadora, tranquilo, matemática simplesinha, menos 0,118. Nós teremos uma assimetria negativa, beleza? Agora vamos fazer a nossa curtose. Tem alguns livros que traz como um C de curtose, tá? Aí eu utilizo o K, mas não tem problema não se você usar o Q também, o C também, tá? A fórmula da curtose, Q3 menos Q1, 35,9 menos 15,7, dividido por 2 vezes P90, 41,25, menos o P10, que é 6,5. Então, fazendo aí no seu caderno, você vai achar o K igual... Já escrevi K duas vezes, olha que loucura.
K igual a 0,290. Então, isso fala que é maior que 0,263, não é? Então, nós achamos uma curtose platicúrtica. Beleza, meus queridos? Então, tá aqui. Tá? Esse era só um complemento. Vocês podem ficar à vontade para voltar, reassistir, assistir novamente. Então, tá aqui. Nós sabemos agora, então, calcular a simetria e curtose, que é uma análise gráfica. Eu vou gravar uma aula de gráfico. A próxima aula vai ser de gráfico, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre gráfico. E a gente já iniciou aqui fazendo uma análise gráfica, né? Que a gente precisa do cálculo, da fórmula para poder saber. E para fazer essa análise, a gente precisa das medidas separatrizes. Então, nós aprendemos a fazer nessas duas aulas de hoje, tanto para uma sequência de dados, como para uma distribuição de frequência, tá joia? Então é isso aí, meus queridos, bons estudos. Atividade avaliativa, né, que vocês terão que entregar no final, ela vai estar disponível também no AVA, junto com as duas aulas para vocês, tá? Então, vamos juntos, firmes e fortes. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus e um beijo.